Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos caminhar com Jesus? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que está a semana de vocês, as coisas? Que novidades vocês me contam? Né? Hoje eu estou aí na correria, hoje eu corri muito, muita coisa para fazer. Né? Sabe, é até interessante, porque às vezes as pessoas ficam pensando: poxa, o Bernardo trabalha num, numa sala com ar refrigerado, com computador bom, e ele vive dizendo que tem muita coisa para fazer, né? Que ele está muito ocupado. Mas o que o Bernardo faz que dá tanto trabalho para ele assim? Sabe, pessoal, é interessante, né? A gente não tem ideia dessas coisas, né? Eu vivo dizendo que a gente não tem, a gente sabe muito pouco do trabalho dos outros. Quem é que entrou aqui? Gra, Grazi. Grazi. Boa noite, Grazi. Paz e bem. Eu não tô te reconhecendo assim, né? Mas seja muito bem-vindo. Estava falando das coisas que eu faço no meu dia a dia, sabe, Grazi? Eu tenho uma atividade grande onde eu presto ajuda, assessoria para grupos, para trabalhos para o Ministério da Saúde, né? É até interessante porque o pessoal de vez em quando olha assim: pô, Bernardo, mas você não é diácono? Sou diácono. E mesmo como diácono você faz trabalho de cientista? Faço trabalho de cientista. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você ser cientista não impede de você ser religioso não impede você de ser cientista, né? Hoje nós temos uma festa muito importante, que é a festa de Santo André. Então nós vamos inclusive falar sobre ele. É um apóstolo, é uma pessoa que é importante, e ele é citado várias vezes na Bíblia. E hoje a leitura, ela é justamente uma das vezes que André é citado, né? E eu vou até, durante a homilia, falar um fato interessante que pouca gente sabe, né? Que, que é muito, assim, eu diria que faz parte de um grupo de símbolos da igreja que as pessoas não imaginam, né? Como tem também uma coisa muito interessante sobre Santo André, porque nós católicos celebramos Santo André no dia de hoje. Os ortodoxos também celebram Santo André. E aí é muito comum alguém dizer assim: ah, mas os protestantes não têm santos. Isso não é absolutamente verdade. A igreja anglicana e a igreja luterana hoje celebram Santo André, né? É, é muito interessante que várias igrejas, é, vamos dizer, protestantes mais tradicionais, mais antigas, elas têm a relação com os santos, né? Então a igreja anglicana e a igreja luterana, que são igrejas bem antigas, né? Elas mantêm os santos até hoje. Inclusive eles têm santos novos, né? E alguns santos novos são surpreendentes, né? A igreja anglicana que existe no Brasil, recentemente, né, admitiu mais um santo, no caso uma santa, na, na coleção de santos deles, lá no livro de santos deles. E quem é essa santa que a igreja anglicana do Brasil assumiu como santa? Irmã Dorothy. É aquela irmã que foi assassinada lá na região norte, uma irmã católica, que eles admitem ela já como santa. Eles já a têm como santa. Os anglicanos fizeram o processo de canonização dela. Nós não a temos como santa, mas eles têm. Eles têm como santa uma freira católica, né? É interessante a gente pensar nisso, porque a gente tem uma ideia
de santidade que às vezes não encaixa com os outros. Não é? Mas a gente está na hora de começar. Então vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus chamou eles imediatamente, deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. A gente vê aqui algumas coisas muito, muito interessantes nesse evangelho, e esse evangelho é o evangelho de Mateus. Isso é importante, por quê? Porque Mateus escreve para os judeus. E ao escrever para os judeus, existem símbolos, existem coisas próprias que a gente não imagina. Então, uma coisa que eu gosto de lembrar é que pescador, na época de Jesus... Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. O pescador, na época de Jesus, os judeus não consideravam uma atividade nobre, vamos dizer assim. Né? Você ser pastor de ovelhas era uma atividade nobre, você ser agricultor era uma atividade nobre, você ser um artesão era uma atividade nobre, mas pescador não era. É Bernardo, mas por que pescador não era? É até curioso. O judeu da época, ele tinha uma relação ruim com o mar. O mar não era um lugar bom, o mar era um lugar ruim. Né? Entrou mais alguém. Opa! Tomás ao balde. Oi, menino, boa noite, paz e bem. Sabe, é muito interessante, porque eles achavam o mar um lugar ruim. Tanto que João, no Apocalipse, fala: Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, e o mar não existe mais. Né? E os pescadores tiram o seu sustento do mar, que é um lugar ruim. Então, os pescadores não eram bem vistos pelos judeus da época. E aí Jesus aqui em Mateus está chamando os seus primeiros discípulos. E olha que interessante, aonde ele vai buscar os primeiros discípulos? Ele vai buscar os primeiros discípulos entre pescadores. E é muito interessante porque os 4 primeiros discípulos são 2 pares de irmãos: Pedro e André, Tiago e João. Ou seja, há aqui uma característica que ele já busca pessoas que já têm alguma relação. Né? Ele traz essas pessoas, e aqui tem uma pista interessante. Vamos prestar atenção numa coisa. Jesus fala assim: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Se você pensar bem, o pescador, se você pensar isso de uma forma absolutamente com a vivência que nós temos hoje. Ô, Rafael querido, boa noite, paz e bem. Se a gente pensar absolutamente como a gente vê o pescador hoje, o que é que o pescador hoje faz? Ele tira o peixe do mar e o peixe morre. Não é isso que acontece? Não é? Seja com o anzol, seja com a rede, ele tira o peixe do mar, e se ele não devolver para o mar, se não devolver para o rio, o peixe morre. Então, por que Jesus está falando que fará deles pescadores de homens? Porque não é nesse sentido que Jesus está falando. Isso que é interessante, né?
ele, na verdade, pescou Pedro, André, Tiago e João. Aqui a gente não está falando na pesca no sentido de pegar o peixe para comer, e sim na pesca no sentido de buscar os frutos que estão prontos. Né? Ele mesmo usa em outro momento algo parecido. Né? Deixa crescer o joio no meio do trigo. No momento oportuno, o agricultor fará a coleta. Aqui não está se fazendo nenhuma alusão ao ato de pegar o peixe para comer, e sim de coletar aquilo que está pronto para ser coletado. E isso o pescador sabia fazer muito bem. Se você olha um pescador, e até hoje eles fazem isso, o pescador lança a rede, pega lá os peixes. Aos peixes que estão prontos, que podem ser comidos, eles guardam. Aqueles que ainda não estão prontos, eles devolvem para o mar, para que o mar os alimente e eles possam crescer. Um pescador, se pega uma fêmea e essa fêmea está com ovos, ele devolve para o mar. Né? Aqui no Brasil, o pirarucu era um peixe quase extinto. E aí começou-se a fazer o manejo sustentável do pirarucu. Então não pegava pirarucu com menos de 1,5 metro. O pirarucu é um peixe gigantesco. Tá? Então, se for menos de 1,5 metro, é filhote, eles devolvem. É isso que a gente tem que entender, que aqui ele está falando no sentido de coletar aqueles que estão prontos e aqueles que não estão prontos, dar tempo para que eles se aprontem. Ou seja, aqui a gente está falando quase assim, nós vamos lançar as nossas redes não para matar, e sim para ajudar as pessoas a crescerem. Aqui, quando se fala lança suas redes, vamos trazer novos servidores, não é isso. Aqui não é uma ideia de buscar gente para trabalhar. Aqui não é uma ideia de buscar gente para aumentar o número de católicos, de protestantes. Não. Aqui é uma ideia de serem aqueles que cuidam da população de peixes para que ela cresça. Se você deixar um mar, um rio na mão de pescadores tradicionais, de pescadores que vivem da pesca, o rio cresce em pesca. Porque eles são os maiores interessados. O pescador de homens, ele não está interessado em ter milhares de pessoas em volta dele. Ele está interessado de ter uma população sadia. Sadia física e espiritualmente. E à medida que for correndo o tempo, à medida que for necessário, surgirão outros pescadores no meio deles. Assim como Pedro, André, Tiago e João foram pescados por Jesus. Olha, venham comigo, venham. Eu vou, estou chegando aí. E é muito bonito, inclusive, porque se você pensar bem, Pedro é o pai da Igreja Católica. André é o pai da Igreja Ortodoxa. E no dia de hoje tem uma coisa muito bonita. Mas muito bonita mesmo. No dia de hoje, o Vaticano recebeu um clérigo, um padre ortodoxo, que rezou uma missa na memória de Santo André no Vaticano. O patriarca ecumênico de Antioquia recebeu um padre católico para rezar uma missa em honra a Santo André. Os católicos recebem um ortodoxo. Pedro recebe André. Nota? Quando os ortodoxos recebem um católico, André recebeu Pedro.
Isso é muito bonito. Quando o Papa Paulo VI, né, se encontrou com o patriarca ecumênico de Antioquia, ele chegou, olhou para ele e exclamou assim: Irmão, há quanto tempo não nos encontramos? Ou seja, a gente pode ter uma convivência perfeita, né? Perfeita, sem ter nenhum problema, né? A minha turma é o padroeiro de São João Damasceno, né? Que é um santo mais venerado entre os ortodoxos do que entre nós católicos romanos. E um belo dia eu resolvi ir na igreja de São Nicolau, que tem no centro da cidade, para conversar com os padres ortodoxos. E eu todo inibido, né? Meu Deus do céu, estou indo na casa dos outros. Aí eu chego lá, boa tarde, eu gostaria de falar com o padre. Aí o padre vem para me receber e eu imediatamente viro para ele e falo assim: olha, eu sou um católico romano. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E era do coração dele. Quando a gente passou com o símbolo da Jornada Mundial da Juventude frente à Igreja Ortodoxa, os padres ortodoxos, os fiéis ortodoxos que estavam lá, todos saíram para frente, se colocaram em posição de profundo respeito, de profunda veneração para a Virgem Santíssima, Mãe de Deus. É bonito a gente ver isso, porque a gente tem que entender que André era maravilhoso, Pedro era maravilhoso, Tiago era maravilhoso, João era maravilhoso, os 4 estão aqui, mas Maria Madalena era maravilhosa também. Todos eles eram maravilhosos porque eles foram pescados no momento certo. Eles aceitaram o convite de ir buscar outras pessoas e cuidar de outras pessoas. Da gente honrar os apóstolos, a melhor forma da gente honrar essas pessoas é tomando para si o papel de pescador. Não o pescador predador, que quer pegar todos os peixes para ele, ficar rico, maravilhoso, ter um monte de dinheiro, ter um status fantástico. Não. Esse pescador não segue Jesus. Nós temos que ser o pescador que cuida do cardume. O pescador que tem para si aquilo que é necessário para o seu sustento e que, acima de tudo, se preocupa que o cardume cresça cada vez mais. De vez em quando eu ouço algumas pessoas que leem aquela passagem da Bíblia. Peçam ao Pai que mande operários para a messe, porque a messe é grande e os operários são poucos. E as pessoas me falam isso como se isso fosse negativo. Não, eu não interpreto isso como negativo. A messe é grande, os operários são poucos. Mande quer dizer que nós estamos com a messe grande. Quer dizer que nós temos muitas pessoas que precisam de nós. Muitas pessoas que precisam ser pescadas. Entendem isso? Nós não devemos entender as coisas de uma forma negativa. Porque nada em Jesus é negativo. Nós devemos sempre buscar isso como uma coisa positiva. Nós devemos sempre ver o melhor possível em cada um, em cada uma. Nós devemos sempre entender que tudo que André fez, que Pedro fez, que Tiago e João, filhos de Zebedeu, fizeram, o fizeram não para a grandeza deles. Eles são grandes não porque eles se tornaram grandes. Pedro, inclusive, num dado momento, fala: para onde iremos? Deixamos tudo para segui-lo. Eles não se tornaram grandes por serem ricos, fortes ou poderosos. Eles se tornaram grandes. Por quê? Porque eles entenderam que, acima de tudo,
cuidar da pessoa próxima era a coisa mais importante. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Estou no tempo, né? Estou no tempo, ainda não deu 20 horas, então mantive o meu tempo. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém não gostou, quiser discordar de mim, é só falar, não tem problema nenhum. Fátima está mandando amém com mãozinha de oração. Obrigado, Fátima. Eu não comentei, Fátima, mas Mozinho está aqui do meu lado. Ela está aqui olhando para mim. Tem alguma coisa para comentar, amor? Não? Olha, pelo jeito foi tão ruim que ela não quer nem falar. Ela está olhando e dizendo que não foi isso que ela falou. É claro, eu sei disso. Ela está falando isso, eu estou mexendo com ela. Né? O Mozinho está aqui do meu lado. Está melhorando, tá, Fátima? Fica tranquila que ela está melhorando. Está te mandando um abraço, Fátima, tá? Bom, pessoal, vou me despedir. Beijos para a Mônica. Ainda faz aquele bonequinho de beijo, amor. Tá? Ela está mandando um beijão para você. Te amo, Mônica, fala Fátima. Te amo também, Fátima. Está dizendo que te ama, Fátima. Sabe, pessoal, amanhã é dia 1º de dezembro. Vocês sabem que eu faço parte da Pastoral da AIDS e eu quero dizer a você, foi linda a live, que bom que você gostou. Eu quero dizer para você que nós amanhã, no mundo inteiro, os católicos e os não católicos, eles têm um dia importante, é o Dia Mundial do Combate à AIDS. Então amanhã eu vou fazer uma live e eu não tenho como não falar nisso, eu vou tocar nesse assunto, tá? Então peço a vocês que amanhã, em algum momento, em algum período, pensem nas pessoas que morreram ou nas pessoas que estão doentes, nos lares que foram afetados. Pensem, rezem, tá? E rezem acima de tudo para que a gente possa superar esse mal. Que isso seja superado, seja extinto, porque quanto menos sofrimento no mundo, melhor. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Santo André Apóstolo, mártir. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amanhã nós nos vemos. Até lá. Beijos e bênçãos.